Irmãos, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia e vamos ler um texto que o Espírito colocou no meu coração essa semana. E quero que você ouça com muita atenção, porque a palavra do Senhor fala muito. É um versículo conhecido, mas não se preocupe, que a Bíblia, ela sempre tem suas lições preciosas. Então, Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. É um texto lindo e que o Senhor Jesus aqui ministrou, são palavras do próprio Senhor. Todos encontraram, amém? Ontem eu participei do grupo de jovens e quem ministrou foi o Pablo. E eu fiquei surpreendido, viu, irmão Gilmar? Não quero para massagear o ego do Pablo, porque um dos sinais de grandeza é a humildade. Mas a gente também deve reconhecer, né, a maturidade, a dedicação. Então fui grandemente edificado. A mãe da Ravena disse: não poderia estar em outro lugar se não fosse aqui para ouvir essa palavra. Então louvado seja Deus, toda honra, toda glória para o Senhor. Então a igreja está tendo vários irmãos se desenvolvendo na ministração. E isso quer dizer o quê? Vai ficar aqui dentro da igreja 5, 6, 7 talentos da pregação? Não. Vamos sair. Cada um num ponto pregando a palavra. A Mancélia já está lá. E é assim que a igreja vai, né? Deus dá o dom e depois a gente vai para fora. E diz assim esse texto: entrai pela porta estreita. Preste atenção. Imagine que o Senhor Jesus, nessa noite, ele chegou aqui e pegou esse microfone e ele está dizendo para você: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, Mateus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. É apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Duas portas, dois caminhos, dois destinos e só uma escolha. Duas portas, dois caminhos, dois destinos, uma só escolha. Esse texto é uma das admoestações finais do famoso Sermão do Monte. E o seu contexto é interessante. Ele está localizado entre o ensino da perseverança na oração e a advertência quanto ao perigo dos falsos profetas. O Senhor Jesus faz uso de uma linguagem figurada. O Senhor Jesus fala de uma porta larga e um caminho espaçoso. Em contraposição, fala de uma porta estreita e um caminho
apertado. Jesus afirma que o caminho espaçoso conduz à perdição. Esse texto ele é muito lido em ocasiões evangelísticas, mas ele cabe para todos os grupos, para os discípulos, para os salvos, para todos nós. O caminho apertado conduz para a vida, para a salvação. E diz mais: de modo assustador e realista, são muitos os que escolhem a porta larga, o caminho espaçoso. De modo assustador, o próprio Senhor Jesus, ele declara, são muitos e poucos os que entram pela porta estreita e o caminho apertado. Será que o Mestre Jesus está aqui também se referindo à declaração do salmista no Salmo 1, verso 6, número 6, que diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou será que o Senhor Jesus, nesse texto, está invocando Provérbios 4:19, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Sabe, queridos, o Senhor tem suas maneiras de trazer avivamento para o coração. E simplesmente Jesus está confirmando a declaração contida no livro do profeta Jeremias, capítulo 21, verso 8, que diz: a este povo dirás, sim, diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A porta da perdição é larga. E Jesus disse de forma bem clara, é assustador o número de pessoas que estão indo por esse caminho espaçoso. Sabe, queridos, essas são advertências reais da palavra do Senhor, mas infelizmente desprezadas pela maioria das pessoas, Eu aprendi há muito tempo atrás, em uma pregação, que não importa quem é você, se é rico ou pobre, doutor ou agricultor, mecânico ou pedreiro, ajudante de pedreiro ou professor, não importa. Todos teremos que prestarmos conta com Deus. E um dia estaremos diante de Deus para prestarmos conta daquilo que nos foi confiado e foi colocado diante de nós como oportunidade. Entrai pelo caminho estreito, porque é espaçoso o caminho da perdição. E podemos entender que esse desprezo aos avisos de Deus é porque a porta larga, o caminho espaçoso são mais atraentes. São mais convidativo
oferecem tudo a nossa apetite carnal, oferecem tudo a nossa apetite carnal, riqueza sem ética, liberação sexual, alcoolismo, droga, libertinagem, anarquia, impunidade, feitiçaria, astrologia, zombaria. Então, queridos, esse caminho largo tem uma multidão. Nessa noite eu sei que você tem experiência de salvação, mas a orientação do Espírito é cuidado, para que não haja um vacilo, porque o mundo é convidativo, aparenta ser bom, tudo isso que falei e muito mais, muitas vezes decorado, adornado com boas intenções e muita religiosidade. Então, queridos, cuidado. Há muitos filmes, livros que revelam isto que acabo de falar. E ao contrário de tudo isto, do caminho largo, a porta estreita, o caminho apertado, embora represente a escolha indicada por nosso Senhor Jesus, porque trata-se de paz e de segurança, e nos fala também de renúncia, de sacrifício, de arrependimento, de humilhação, de obediência, de santificação e perseverança na fé. Há uma oposição com o mundo. O caminho estreito é a mensagem da cruz. Não é uma mensagem barata, é uma mensagem que requer disciplina, renúncia do eu, e às vezes sacrifício, esforço, dedicação e perseverança. Sabe, queridos, portanto, não desanimemos por andarmos no caminho estreito, pelo fato de não sermos populares. A fé que professamos muitas vezes é questionada. Não se preocupe pelos poucos amigos. A fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, nunca recebeu a aprovação da mídia, nunca recebeu a aprovação da sociedade. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não espere ser aprovado pela sociedade, pela mídia e às vezes pelo ambiente da faculdade e por aí afora. A fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, não recebe aprovação. Não nos surpreendamos, pois se formos considerados cristocêntricos, pelo nosso proceder, pelo um viver de retidão, pela uma vida santa, vamos ser rejeitados por todos, pela maioria das pessoas que nos cercam. A mensagem do reino de Deus, a mensagem do Senhor Jesus é oferecida como um plano sólido. A mensagem de salvação é oferecida como uma edificação que foi construída sobre uma boa base. Então é necessário perseverança,
é para que sejamos edificados a mensagem de Jesus sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Os discípulos de Cristo jamais alicerçam e constroem suas vidas na areia. Não podem. Lembre-se que a porta é larga, espaçoso o caminho, mas que leva à perdição. Podemos entender que esse desprezo que recebemos muitas vezes da sociedade, o desprezo aos avisos de Deus, é porque a porta larga é o caminho espaçoso, mas que leva à morte. Sabe, queridos, precisamos estar atentos. E algumas coisas que precisamos atentar. O discípulo de Jesus, que anda pelo caminho estreito, são aqueles que andam pelo caminho apertado, pela porta estreita, mesmo sendo a minoria. Deixa eu dizer uma coisa para você. É preferível ir para o céu com a minoria do que ir para o inferno com a multidão. Os discípulos de Jesus produzem frutos do Espírito e assim são conhecidos porque são árvores boas. Os que professam sua fé vivem na prática e vivem na paz e cumprindo a vontade do Senhor. Os que constroem suas vidas, suas casas, isto é, suas vidas alicerçadas na rocha, são discípulos de Jesus. São revestidos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Os discípulos de Jesus, que andam por um caminho estreito, que entraram por uma porta estreita, que tem a aversão da maioria das pessoas, eles demonstram no dia a dia da vida, em suas vidas, misericórdia, longanimidade, bondade, humildade, mansidão, e sabem suportar, e sabem perdoar, sabem amar, sabem agradecer, são tolerantes, são discípulos, são luz e sal dessa terra. São perseverantes na palavra, no louvor e na gratidão. Quem entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado, vive na dependência de Deus, vive na unção de Deus, vive na plenitude de Deus e tem vida de intimidade com Deus. Mas há uma aversão do mundo com esse discípulo. Mas é melhor entrar no céu com a minoria do que com a multidão. Sabe, queridos, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32, tem um pequeno versículo que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Você lembrou da mulher de Ló nesse dia de hoje? Nos últimos dias? Nas últimas semanas? Você lembrou da mulher de Ló esse ano ainda? Mas por que lembrar da mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás e ficou. Quem anda pelo caminho estreito tem como alvo a eternidade. Cristo não pode olhar para trás. Em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: pois como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação? Como escaparemos nós? Não há resposta
para essa pergunta. E ainda em Hebreus, capítulo 3, verso 12, diz assim, lê aqui para os irmãos: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Queridos, andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita, requer disciplina, renunciar, objetividade, convicção do encontro com Deus. E no verso 11 de Hebreus 4, ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuremos entrar naquele repouso. Queridos, tanta coisa que temos em mãos para nos distrair, para nos levar para esse mundo largo, porta larga, mundo atraente, religiosidade, são tantas coisas. Mas a Bíblia está dizendo nessa noite: só serão salvos os que permanecerem no caminho estreito. E para isso, temos que renunciar ao eu. Para isso, temos que nos esforçar, não para alcançarmos a salvação, para vivermos de forma disciplinada em santidade que agrade a Deus. Queridos, essas cadeiras serão testemunhas na eternidade daquelas pessoas que abandonaram os seus assentos, que um dia participaram. Se elas não retornarem, pode ter certeza, serão condenadas. E eu quero concluir dizendo nessa noite: preste atenção. As pessoas estão correndo atrás da fama, do poder. Durante a noite, quando vão dormir, escondem suas cabeças debaixo dos travesseiros, porque estão perturbadas. Mas a palavra do Senhor é essa: entrai. Você já entrou? Permaneça. Fique de pé, por favor. Vamos ler juntos? E vamos sair daqui com essa lembrança de Deus, do Espírito Santo de Deus. Permaneça. Cuidado com o mundo. Cuidado com as coisas desse mundo. A sua vida cristã é como os seus olhos. Nada pode tocar. Vamos ler? E Jesus está dizendo: são muitos, não quero você lá não, nesse caminho. Cuidado, queridos. Muito cuidado. Vamos caminhar firmes. Muitas vezes vamos sentir falta, mas são poucos os que vão realmente para a eternidade.